Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre o Sermão do Monte e chegamos aqui no capítulo 5, no verso 36 a 37, sobre uma questão muito interessante, a questão do juramento. Vamos ler, verso 33. Ouviste também que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Interessante que Tiago, o irmão de Jesus, em sua epístola, ele também cita isso. Vamos lá para Tiago, capítulo 5, verso 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes condenados. Eu acho muito interessante essa questão, porque enquanto que a lei dizia que todo juramento deveria ser cumprido, Jesus vai muito mais a fundo, né? Jesus sempre, ele vem nos nossos motivos, nas nossas atitudes. E aqui especificamente Jesus está tratando com uma questão de atitude. Alguém já disse assim: o mentiroso está sempre pronto a recorrer ao juramento. Ou seja, juramento é coisa de gente mentirosa. Jesus diz: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Porque passando disso vem do maligno. Tiago diz para que não sejamos condenados. O que era o juramento? O que é essa questão de jurar, né? Jurar é quando nós usamos para fortalecer a nossa palavra, nós damos uma garantia, né? Aqui dá, por exemplo, eu juro pelo céu, né? Dando o céu como garantia. Eu juro pela terra, ou eu juro por Jerusalém. Havia muito isso, né? E o que isso significava? Significava que nós estávamos, quando estávamos jurando, quando alguém jura, ele está colocando uma garantia, né? E por que isso vem do maligno? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, dois aspectos. O primeiro aspecto é que nós não podemos dar em garantia nada além da nossa sinceridade, além do nosso sim, se for sim, e o nosso não, se for não. Por quê? Porque nós não temos como garantir as coisas recorrendo a juramento. E aqui Jesus disse, né? Não jureis pela sua própria cabeça. Essa para mim é a mais interessante. Pois não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Como é que alguém pode garantir? Tipo assim, garantir que vai estar em tal dia, em tal lugar, ou que vai pagar uma conta em tal dia, ainda que nós podemos dizer que vamos fazer. Nós não podemos ir além disso. Por quê? Porque nós nem garantimos, não temos garantia que vamos estar vivos amanhã. Não temos garantia. Nós não podemos empenhar uma coisa que nós não temos como garantir. A única coisa que nós podemos garantir é o valor da nossa palavra. É o fato de que nós vamos fazer, se Deus assim o permitir. Porque é a nossa vontade, é o nosso compromisso. Se dizemos que algo é sim, se dizemos
que vamos fazer algo, isso apenas quer dizer que nós estamos empenhados. Do que depender de nós, isso vai acontecer. Quando nós dizemos que não a uma coisa, nós também estamos dizendo que, assim como nós entendemos agora, nós não podemos fazer tal coisa. Porque essa é a única coisa que nós podemos ter. O agora, o nosso sim, o nosso não, ela tem que ser baseado na nossa honestidade, na nossa sinceridade, no nosso desejo de fazer algo verdadeiro. Mas nós não podemos empenhar nada recorrendo a juramento, porque nós não podemos realmente garantir o dia de amanhã. Nós não podemos garantir nada além da agora. E isso deve ser o bastante. Deve ser o bastante a nossa sinceridade, a nossa verdade. E nós não temos controle sobre tudo. Às vezes, né, nós fazemos uma conta e realmente, em honestidade, queremos cumprir o nosso compromisso. Vamos supor, compramos algo em prestação e a nossa intenção é pagar essa conta em dia, e chegando o dia nós realmente pagamos, porque foi esse o compromisso que nós assumimos. Mas é algo temerário. Todo compromisso, tudo que nós afirmamos que vamos fazer no dia de amanhã ou na hora seguinte, que não é a que nós estamos, nós não temos como realmente garantir que isso realmente vai ser assim, porque muita coisa pode acontecer fora da nossa vontade que nos impeça de fazer isso. É por isso que muitas vezes nós não podemos honrar certos compromissos, e para isso nós temos que ser muito honestos, né? Porque nós fizemos toda a nossa parte, estávamos empenhados, sinceros, verdadeiros, mas algo pode acontecer fora da nossa vontade e que nos impeça de cumprir o que nós nos comprometemos a cumprir. E nos comprometemos a cumprir simplesmente com a nossa palavra, o nosso sim, ou que nós comprometemos que não iríamos fazer quando dissemos não. Isso foi feito em verdade, em sinceridade. Agora, nós não podemos empenhar algo no qual nós não temos controle, recorrendo a juramento. O juramento é algo temerário, é uma garantia que nós não podemos dar. E eu queria bater muito nessa tecla. E nós precisamos entender isso. Recorrer a juramento primeiramente, algo onde nós empenhamos aquilo que nós não temos. Nós não podemos empenhar o dia de amanhã, nós não podemos empenhar a nossa cabeça, nós não podemos empenhar o céu, nós não podemos empenhar, né, a terra, nem nada. Algumas pessoas chegam ao absurdo de jurar por Deus, e nós não podemos fazer isso, porque até nossas decisões são limitadas ao nosso entendimento, àquilo que nós estamos pensando, sentindo, a nossa convicção, o nosso desejo de agora. Muita coisa pode acontecer, né? Pessoas perdem emprego, pessoas têm problemas de saúde e que muitas vezes não podem cumprir os seus compromissos. Então, ainda que elas querem cumprir, ainda que era o desejo dela cumprir, nós não temos controle sobre essas coisas. Por isso que esse tipo de coisa, requerer a juramento, dando garantias que nós não a temos, é algo temerário. E nós que lidamos com pessoas, que vendemos coisa para as pessoas, nós vamos entender que pessoas passam também por dificuldades. Pessoas passam por coisas que elas não tinham na sua mente que iriam acontecer. E nós vamos compreender essas coisas. Jamais recorrer a juramento. Uma outra razão pela qual nós não devemos recorrer a juramento, porque pessoas que recorrem a juramento, elas estão dizendo
que a palavra delas não é confiável. E elas estão confessando com o juramento que elas precisam dar uma garantia que vai além da palavra dela, uma garantia que ela não tem como dar, né? Porque o juramento é algo que nós garantimos sem poder fazer, né? Uma coisa é quando você pega o empréstimo e dá alguma coisa em garantia, um automóvel, uma coisa que é sua. Outra coisa é você empenhar, né, coisas que não dependem de você. Juro pela minha cabeça, juro pelo céu, juro pela terra, juro por Deus. Esse tipo de coisa, muitas vezes, acaba se tornando um vício e acaba se tornando um hábito de pessoas mentirosas. Pessoas que estão sempre recorrendo a juramento, sempre, quando elas falam, quando elas contam alguma coisa, quando elas afirmam alguma coisa, elas dizem, eu juro. Isso é algo que vem do maligno, e as pessoas que conhecem, que sabem, que têm um pouquinho de discernimento, sabem que pessoas que constantemente estão recorrendo a juramento, elas são pessoas de tendência de ser mentirosas. Nossa palavra tem que valer. A nossa sinceridade, a nossa honestidade é um testemunho da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Não tem como nós termos o Espírito de Cristo e sermos mentirosos. Não tem como nós termos do Espírito de Cristo e, por exemplo, que a gente vê muito hoje, né? Pessoas que vão passando coisas para frente, hoje através do celular, no WhatsApp, nas redes sociais. As pessoas, elas citam, fazem citações, às vezes de notícia, às vezes de informações que não são verdadeiras, mas que vêm ao encontro daquilo que elas acreditam. E elas, sem averiguar, sem realmente ver se aquilo é verdadeiro, elas utilizam aquilo para reforçar aquilo que elas estão falando. Isso aí é algo que não pode existir nunca em alguém que diz ter o Espírito de Cristo, né? Uma pessoa que tem o Espírito de Cristo, ela prima pela verdade. Primeiramente, a verdade no íntimo. O que ela fala é a verdade do coração dela. Ou pelo menos ela é honesta e diz, olha, eu vejo assim, pelo que eu entendo, pelo que eu observo, pelo que eu conheço, eu vejo assim. E ainda assim, nós temos que pôr limite nisso. Ainda é o meu entendimento. Quando eu me propus a fazer essas leituras e comentários, eu fiz questão de dizer a minha leitura da Escritura. Eu fico vendo gente dizendo, a palavra de Deus diz isso. E na verdade, quando elas diziam, olha, quando eu leio o que eu entendo da palavra de Deus é isso. Sabe, as pessoas muitas vezes, né, as pessoas, nós, isso inclui a gente também, nós não somos muitas vezes honestos. Nós atribuímos a Deus aquilo que é a nossa interpretação das Escrituras. Nós dizemos, Deus diz assim na sua palavra. Não, o mais que nós podemos dizer quando eu leio, eu entendo assim. Pelo que eu conheço, pelo que eu entendo, a palavra de Deus parece estar dizendo isso, segundo a minha leitura. Mas é muito temerário quando nós falamos ao nosso ouvinte, olha, Deus fala assim. E quando na verdade, o mais que nós podemos falar sobre as Escrituras é que quando eu entendo, eu vejo isso. Sabe, quando nós botamos Deus para fortalecer aquilo que nós entendemos, isso é uma espécie de juramento também. Nós estamos recorrendo de forma desonesta a Deus, ou dizendo a Bíblia diz, não, o meu entendimento, ou o nosso entendimento, se é de um grupo religioso, sobre determinadas coisas é essa. A nossa leitura, o nosso entendimento, a conclusão que nós chegamos ao ler é esse. Mas nós nunca podemos dizer, Deus está falando isso, porque isso é totalmente contrário ao Espírito do Novo Testamento, a quem realmente anda em sinceridade e em verdade. Então, que nós nunca tenhamos esse hábito de gente mentirosa,
de recorrer a esse tipo de coisa, a dar garantias que nós não podemos dar, tá? Sejamos honestos, quando fizermos compromisso, eu quero estar lá, eu farei tudo para estar lá, né? Ou eu não vou poder fazer isso. Vamos ser honestos, porque nós não podemos garantir o dia de amanhã, nós não podemos recorrer a juramento para tornar a nossa palavra confiável. A nossa palavra precisa ser confiável por causa do nosso espírito de andar na verdade, por causa da nossa sinceridade. As pessoas precisam discernir isso na nossa vida. Se nós temos sido pessoas que recorrem a juramento, se nós temos pessoas que colocam até Deus como garantia daquilo que nós estamos falando, que nós possamos nos arrepender disso, mudar a nossa atitude, porque o que passa do nosso sim, sim, do nosso não, não, vem do maligno. Que Deus nos abençoe.